Escute o que eu quero te dizer agora nesse vídeo. O maior sinal de que uma grande bênção está por vir é uma grande provação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que em praticamente toda a história de todos os personagens bíblicos, antes de Deus abençoar grandemente esses personagens, eles passaram por um período muito intenso de provação. Um período muito apertado, um período muito dificultoso, cansativo, um período muito dolorido, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, Abraão, que antes de Deus dar um filho a ele na velhice, ele teve que esperar com a esposa, né, estéril já de idade, quase 100 anos praticamente ali sem um filho, crendo e esperando na promessa de Deus. Ele teve que passar por esse período triste, né, um período já sem esperança. A Bíblia diz que Abraão contra a esperança, em esperança creu, né? Ele creu contra a própria esperança, porque quando ele olhava para a condição dele, ele não tinha condição nenhuma de conseguir ter um filho, que era a promessa de Deus para a vida dele. Quando nós olhamos para a história de José, antes de Deus confiar a ele o governo de todo o Egito, de abençoar ele, abençoar ele com uma família linda, esposa, filhos, condição financeira, autoridade, no caso, sobre o governo ali, poderio, né, nas mãos dele. Antes de Deus honrá-lo, de Deus exaltá-lo, ele passou por períodos de humilhação, períodos a qual ele foi exilado, excluído dos próprios irmãos, né? Foi abandonado pelos próprios irmãos. José, um pouquinho antes dele ser honrado, ele ficou preso 2 anos injustamente por ter sido fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus e foi condenado a 2 anos de prisão, né? O período que ele ficou lá, condenado a muito mais tempo, mas Deus tirou ele. Mas depois de 2 anos ali, né, de muita dor, de muita injustiça. Quando nós olhamos para Davi, antes dele se tornar rei de Israel, ele teve que enfrentar o Golias, ele teve que enfrentar a perseguição de Saul, né? Quando nós olhamos para todos, né, todos eles, todos os personagens, Daniel, né, que antes de ser honrado ali, foi jogado nas covas dos leões, e aí por diante nós temos diversos testemunhos bíblicos, a qual antes de Deus honrar, abençoar o seu servo, Deus permitiu um período muito intenso de provação. Então, o que nós concluímos com essa mensagem? Às vezes as coisas apertam, as coisas estreitam, mas não é para nos desanimar, não é para nos destruir, não é para nos sucumbir, mas sim para nos provar, nos capacitar e nos lapidar para o melhor de Deus, né? Uma mulher, antes de dar à luz uma criança, ela sofre muitas dores de parto. Quanto mais próximo chega de dar à luz, ou seja, da bênção vir ao mundo, mais dores ela sente. Um corredor, quando ele está próximo de chegar ao pódio, próximo de chegar ao final da corrida, o corpo dele já está cansado de tanto correr, de tanta exaustão. Então, essa lógica nós vemos tanto na vida humana, na realidade humana, quanto nos personagens bíblicos. Deus criou as coisas assim. E muitas vezes, quanto mais intenso for esse propósito de Deus, essa bênção de Deus para a sua vida, mais intensas serão as provações. Porque você precisa estar preparado. Tiago diz assim: considere motivo de grande alegria passar por diversas provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejamos maduros e íntegros. Toda provação, ela tem um propósito de nos tornar maduros
e íntegros, de forjar o nosso caráter, de nos ensinar valores de Deus, virtudes de Deus, de lapidar-nos, de ensinar lições a qual nos capacitará a lidar com as bênçãos que Deus tem reservado para as nossas vidas. O maior sinal de que uma grande bênção está por vir é uma grande provação. Suporte com fé, suporte com esperança, porque do outro lado desse momento que você está passando, Deus tem grandes coisas reservadas para você. Deus abençoe você.